Oi, mais um episódio do nosso Mindcast. Hoje eu tenho aqui 3 convidados de peso. Que responsabilidade poder falar com essas pessoas que são referência nacional dentro desse segmento. Só que eles acham que vão falar coisa séria e não imaginam que aqui o papo é aleatório e completamente informal. Então, vamos lá que eu vou começar apresentando na televisão para vocês os meus convidados de hoje. Vai lá, produção! Não me deixa na mão. Olha só, Clinivete. Então, quem conhece, quem tem animal de estimação, que está nos vendo, o Dr. Marcelo Sanson está aqui com a gente hoje. Muito obrigada por estar aqui, ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Oi, Coca, muito obrigado. É um privilégio muito grande estar ao teu lado, né? Ao lado de referências também na medicina veterinária, uma grande referência minha, o professor Dr. Felipe Vuck, o Roberto Lang, meu companheiro de todas as horas, né? Não só da atividade médica, de associações que participamos juntos. Então, é um privilégio muito grande, né, de estar aqui com vocês. E você falou muito bem, né? Alguma coisa além da medicina veterinária, além da medicina, esse papo descontraído é muito legal. Muito obrigado. Show, seja bem-vindo. Vai ser maravilhoso falar um pouquinho de veterinária também. Não tem como não explorar essas mentes brilhantes aqui. Vamos para o nosso próximo convidado. Olha que lindo isso, gente. Ó, trouxe aqui ao vivo também para vocês poderem ver. Uma pesquisa que foi feita agora, que tem informações muito importantes a serem discutidas. E quem está à frente desse trabalho incrível é ele, Dr. Felipe Vuck. Seja muito bem-vindo aqui no Mindcast. Ana Carolina, é uma alegria ímpar estar mais uma vez com você e estar ao lado de amigos de muitos anos, colegas que eu admiro. Dr. Marcelo foi meu contemporâneo na universidade, Dr. Lang chegou um pouquinho depois, tive a alegria de trabalhar na Clinivete, de estruturar o serviço de oftalmologia com o Dr. Marcelo, enfim. Estar hoje aqui é um momento muito especial para mim. Muito obrigado. Que bom, seja bem-vindo. E vamos agora para ele, Dr. Roberto. Dr. Roberto, ele é assim, tipo um pai para mim, porque ele foi o meu estágio obrigatório, foi feito dentro da Santa Mônica. Então, pense o carinho que eu tenho por ter iniciado minha trajetória profissional. Então, é um dos meus mentores, os 3 são, e está aqui. Dr. Roberto Lang, eu coloquei a foto com a Mônica, gente, para vocês entenderem por que o hospital se chama Santa Mônica. Seja bem-vindo, Dr. Roberto. Obrigado, Coca. Uma honra pelo convite, pela confiança, né, de nos ouvir aí, de a gente bater um papo, principalmente quando a gente está com 2 gigantes, 2 monstros da medicina veterinária, né, o Dr. Felipe Vuck, meu querido professor, né, o outro professor aqui que me encaminhou para a vida do empresariado, né, e através da Clinivete surgiu a Santa Mônica. Então, muito obrigado mesmo, fico muito lisonjeado por participar desse podcast do Mindcast. Show de bola, então vamos lá. Gente, é bem informal aqui, quero que vocês fiquem super à vontade. Tá bom. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou programar, né? Porque eu gosto muito do improviso, da conversa aí surgindo e acontecendo, e de uma conversa, de uma resposta, vem a próxima pergunta e tudo mais. Mas eu falei, deixa eu ser um pouquinho mais organizada, né? Então, olha o que eu preparei, algo que eu nunca fiz, algo inédito. Essas são as fichas que eu utilizo com algumas perguntas como referência, não precisa seguir exatamente elas. E aí eu pensei em todos nós podermos fazer o papel de host. Então, okay. Tem pergunta para todo mundo, cada um vai pegar uma ficha e pode direcionar a sua pergunta para quem quiser, e assim a gente vai brincando. Bem inovador, parabéns, inovador? Hein? Parabéns. Então, podem escolher para ler ficha. As fichas. Enquanto eles vão escolhendo as fichas, gente, eu quero dizer que eu recebi esse girassol dos 3, olha que carinhosos, eles trouxeram, e com um super de um cartão e um parágrafo aqui só para vocês sentirem. Assim como essa flor sempre encontra o sol, você encontrou sua própria luz interior. Eles me fazem ficar emocionada no momento do podcast. Obrigada pelo carinho, gente. Sobrou uma ficha para mim? Então vamos lá. Quem começa a rodada do nosso podcast? Eu posso começar.
Para quem vai a sua pergunta? Roberto. Ui! Já É o jogo da verdade. Já É o veio. jogo da verdade. Vamos lá, doutor. Não, é fazendo ponte com algo que você disse, inclusive no início. Uhum. Qual a importância de encontrar mentores no mundo dos negócios e quem foram os seus mentores? Essa é muito fácil, professor, porque eu entendo o seguinte, eu sempre sempre tive comigo que sorte não existe, mas você pode se aproximar dela, sabe? Então, o que aconteceu comigo no mundo do negócio, eu fui buscar alguém que me desse o alento e me ensinasse, além da academia, como o senhor muito bem ensinou, e outros tantos professores, mas eu precisava vivenciar a prática. Então, já a partir do meu primeiro ano de medicina veterinária, eu busquei alguém que pudesse me acolher. E está aqui o cara que me acolheu. E eu fiz 5 anos de estágio lá com o Dr. Marcelos, o que me calibrou para sair para a vida profissional. Então, a importância, doutor Felipe, de buscar os mentores é exatamente se aproximar daquilo que realmente acontece, né? Porque a mentoria, você não precisa ser um mentor com o título, você precisa saber você pegar uma pedra e tentar lapidá-la para um momento certo. Foi o que o Dr. Marcelo fez isso, né? Muito bem comigo, porque chegou no momento que ele falou: Roberto, eu posso te contratar aqui, o teu emprego é garantido, mas você tem um perfil de ter a sua própria empresa. Boa. Então, eu até gostaria de complementar, não sei se posso, Claro, quebrando um pouquinho aqui é assim, a ordem, gente né? vai pegando, até esqueci de falar, O podemos ir Roberto pegando os ganchos. Foi um exemplo assim de veia empreendedora, né, de determinação, e isso deu para notar logo no começo, sempre muito participativo em tudo, né, e me ajudou muito na Clinivete, foi fundamental, né, para a gente chegar no que a gente chegou. Então, se ele fala isso, a recíproca é verdadeira também. Muito obrigado, Roberto. obrigado. Mas você sabe que eu acho que mentoria não é só num determinado momento na vida. A gente tem essa ideia de que ela é apenas para o jovem egresso. Perfeito. Mentoria é pela vida. Até Porque hoje sempre você vai ter alguém que, em relação a você numa determinada área, está mais preparado e sabe mais que você naquela área. Então, eu acho que esse conceito, sobretudo para os mais jovens, de que a mentoria é pela vida, aliás, como um dos pilares da educação continuada, eu creio que é fundamental. É fundamental. Eu queria até continuar nesse quadrilátero que nós somos de ideias aqui. Essa questão da influência é muito importante. Eu até queria mencionar aqui a influência do professor Felipe, para mim também. A maneira elegante, a maneira técnica que ele apresentava uma coisa, descolando um pouco do conceito que éramos nós médicos veterinários, Bem verdade. muito rudimentar. Era uma maneira elegante, né, do clássico médico veterinário, né, se baseando muito na ciência médica. Então, o Felipe, para mim, também foi uma pessoa inspiradora para mudar, tentar realmente a minha atividade mudar conceitualmente a maneira de atender, né, de levar a profissão à frente. E complementando, desculpa, professor, até hoje, e assim como o senhor afirmou, o Dr. Marcelo é meu mentor. O volta e meia nós trocamos figurinha. Hoje mesmo, ontem mesmo, até lhe perguntei algumas coisas. Também a mentoria, quando você se aproxima das pessoas, quando você tem um norte que eu vou seguir, e que você consegue se aproximar, fazer esse network ser real e verdadeiro, aí todos ganham. Você acabou de falar algo muito importante, rede, né? A rede, porque todas essas ações são um corredor em 2 sentidos. Perfeito. Então eu também, já que estamos aqui, também aprendi com vocês e gostaria de dizer algo, Coca, que para mim é fundamental e é o que você faz muito no tipo de assessoria que você presta. O Marcelos, e eu vivi isso, porque eu trabalhei com ele, e aliás trabalhei num dado momento em que o hospital dele, eu brincava com ele, estava trocando as asas com o avião voando, porque era uma grande reforma no hospital da Clinivete naquele momento. O Marcelos, para mim, é um exemplo do gestor com empatia, que coloca ego de lado e promove isso nos seus colaboradores, que o ego fique de lado e promove uma comunicação ativa entre os colaboradores e, mais do que isso, uma atenção coletiva. Eu mais adiante vou voltar a falar sobre isso, porque isso é tão especial e inato no Marcelos, e ele tratou de trabalhar isso ainda mais, que faz dele um gestor de recursos humanos exemplar. E quando ele, para diminuir o próprio trabalho, ele acabou encontrando num colega alguém com um perfil
parecido com o dele. Sim. Isso é outra característica importante, que é saber delegar, é saber se eclipsar num dado momento para assumir outras funções e delegar a outros o papel que anteriormente era exercido. Então você tem a minha profunda admiração como gestor, você sabe disso, estou dizendo publicamente porque eu já lhe disse isso privadamente. Sem dúvida, muito obrigado, Felipe. É isso mesmo, é desenvolver novos líderes, né? E também a parte de você poder dividir esse sucesso, fazendo com que a equipe tenha aquele sentimento de que conseguiu. Porque acho que um problema de você não deixar a equipe fazer, né, as pessoas que têm essa dificuldade, que centralizam principalmente coisas mais complexas, você acaba tolhindo a equipe de ter aquele sentimento de crescimento. É o pertencimento ao local, né? De dizer, eu consigo, eu estou crescendo aqui, né? Eu estou fazendo coisas mais importantes. Então, além de você desenvolver novos líderes, o que ajuda, porque daí as pessoas podem tirar férias, né? O negócio acaba sendo maior do que a própria pessoa. E eu acho que indo até nessa direção, o Roberto está citando esses livros aí, de autores que falam de empresas que iam bem, né? Tem algumas empresas que até citadas no livro e que de repente não continuaram até, ou por falta realmente de uma sequência de liderança, né? Ou um mau planejamento de sucessão empresarial, né? Sim. E o que o Felipe colocou, Roberto, eu acho que a gente sempre tem essa relação muito boa quando a gente tem pessoas que nos dão exemplo, né? E conviver realmente nessa malha, nessa teia, nessa rede que se forma de bons exemplos é muito bom. Mas você sabe, Marcelo, eu acho que você, antes mesmo de que algumas publicações tenham surgido, você intuiu algumas coisas que hoje são emergentes. Vou dar um exemplo. Todos aqui sabem que existem publicações que falam do darwinismo social, né? O fitness survival. Quer dizer, sobrevive aquele que é mais capaz. Isso nunca teve, pelo menos, uma base científica muito discutível. Qual é a tendência hoje? O friendness survival. Ou seja, e essa tem mais base científica porque aliou sociologia com biologia. Ou seja, assim como o ser humano, que se diferenciou do Neandertal, que eram pequenas famílias e passou a ter maiores grupos, isso aconteceu por uma promoção de atenção coletiva e, por outro lado, de um desejo de comunicar melhor. Fizeram com cães, teve um experimento de um russo com uma raposa, que fez uma seleção por docilidade, criou a raposa, que ficou exatamente como um cão. Ou seja, por que ser mais amigável e ter essa intenção de comunicabilidade e uma atenção coletiva é importante? Porque a criatividade aumenta. Então, o sujeito que fazia melhores armas para sobreviver, vivia em grupos maiores, e assim foi com todos os hominídeos, com os bonobos. Agora, para encerrar, o chimpanzé e outros primatas não humanos não conseguem diferenciar ao olhar uma intenção maldosa de uma intenção bondosa. O ser humano consegue. E isso é a intenção de comunicabilidade. É a gente tirar essa teoria do Darwin, que é do darwinismo social, da competição e não da cooperação. Do ambiente selvagem e transformar nisso que nós somos sociais. Né? E como essa mudança ela é lenta, né? E amarrada. São etapas culturais. Né? Você sabe por quê? Por conta das nossas crenças. Sim. Porque principalmente pessoas de mais idade ou da idade que eu tenho, né, 56 anos, ficam sempre com aquele pensamento, professor Vuck, que antigamente, porque eu fazia assim, porque eu atendia um cachorro assim. E aí todo mundo tem que fazer igual. E por que eu não posso mudar e crescer? E ao mesmo tempo, assim, nesse momento de contratação dos nossos profissionais, por exemplo. Antigamente, um tomador de serviço de um profissional médico veterinário o tratava simplesmente como um funcionário, como alguém que vai atender, vai limpar o canil, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E essas relações de trabalho e essas relações de convivência, elas têm se aprimorado, graças ao bom Deus, né? Porque a gente precisa encontrar, tanto naquele que a gente vai contratar, naquele que a gente se relaciona no dia a dia, seja no ambiente de trabalho ou num congresso, uma empatia e dizer, estamos no mesmo barco, somos os mesmos profissionais. Isso é social, isso é mudar esse conceito antigo. Então, assim, eu vejo muitos veterinários mais antigos dizendo que no meu tempo, teu tempo era teu tempo.
né? Os tempos mudaram, seja bem-vindo, né? O mundo mudou bem na minha vez. Vamos citar o Dado, vamos citar as pessoas que a gente gosta. E eu lembrei do Taquinho, que foi ele foi professor na Dom Cabral do curso que nós 3 fizemos juntos, de gestão lá da veterinária. E o Taquinho falava sobre isso que você falou da criatividade e tal, porque a gente também foi criado sobre uma punição mediante um erro. Entende? E o que ele fala na parte de gestão com pessoas? Que você tem que permitir o erro para a pessoa poder crescer. E ele tem que acontecer rapidamente. Isso, e se sentir segura em errar, porque se ela tiver medo do erro, ela não vai criar, né? Então vai ser aquela coisa muito pobre. O Taquinho usava muito... Despreza o primeiro jato, é dele. Despreza o primeiro jato, segura a Jerusa. Para você era segura a Jerusa. Segura a Jerusa, exatamente. Esse foi o apelido do Roberto. Calma, segura respira. Segura a Jerusa. E ele usava muito essa filosofia socrática de ficar perguntando por quê. Para a pessoa até o momento em que não houvesse mais nenhuma resposta. Sim. Né? E aquela resposta final provavelmente é a mais verdadeira, né? Por mais que ela às vezes seja dolorida. O primeiro jato normalmente contextualizar, não sei, né? Vai, conta aí, eu acho que situações, por exemplo, do dia a dia que todos nós passamos, situações de conflito. É maiêutica, né, professor? Maiêutica. Você responder a determinada situação conflitante, por exemplo. Então você vai normalmente com uma força muito grande de contra-resposta, né, de ação. Então o professor Eustáquio, né? O Eustáquio fala o seguinte, vamos com calma. Primeira coisa, quando você vai fazer os exames de urina, você tem que desprezar o primeiro jato. Ele não tem muita importância, não vai servir para nada. Assim são as palavras, né? Na hora do despreza o primeiro jato, fica tranquilo e deixa a sequência vir mais leve. Então achei, parece tão simples, né? Essa pequena, né, frase mas é bastante simbólica. E daí ele fez até uma atividade lá que tinha uma pergunta, a gente precisava descobrir a resposta dessa pergunta, e aí ele também estimulou ali o trabalho em equipe, né? E aí, para falar de trabalho em equipe, quando você falou do mentor, criou uma relação de confiança. Por isso que você consegue contar uma coisa, pode ser uma coisa que está com dificuldade, pode ser uma falha, porque tem uma relação de confiança. Você confia em abrir aquilo e você confia no que você vai receber, para você poder executar e praticar. Perfeito. Como que vocês consideram hoje, né, estratégias de criar esse vínculo, essa confiança, tanto de vocês com a equipe, mas também entre eles? Posso começar? Por favor. Eu tenho isso muito claro quando a gente faz a nossa formação de equipe, quando a gente tenta manter as nossas equipes. Elas são... esse conceito ele vem muito baseado nos valores institucionais da nossa empresa, daquilo que eu e a Mônica criamos. Certo ou errado, ou ele pode ter algum contraponto, mas, enfim, ele tem um direcionamento. Então, a gente nós não contratamos ou não nos permitimos ter uma convivência com alguém que não entenda o nosso sentimento, aquilo que é o valor da empresa, não o meu, aquele valor da empresa. Então, ele é inserido nesse ambiente e, aos poucos, ele vai incorporando e tendo aquilo que você comentou no começo, que é o senso de sentimento. Então, a gente trabalha muito em cima disso. E, eventualmente, algum profissional ou algum colaborador pode não ter esse sentimento. E não é errado, é apenas diferente. E não quer dizer que os nossos valores ou aquela condução que a gente está fazendo para a nossa empresa ou para o Santa Mônica lá e tal, seja o melhor dos mundos. Mas é aquilo que nós precisamos ter um rumo, porque senão nós teremos remadores do lado esquerdo e remadores do lado direito e o barco não chega onde precisa. Sim. Eu acho que em qualquer situação, e a Ana perguntou de criar confiança, primeiro, como nós, diante de uma doença, sem diagnóstico preciso, não tem tratamento racional. Em relação a um grupo de pessoas, eu falo de consciência situacional, que seria manter uma sintonia entre a situação percebida e a situação real. Para isso a gente precisa de dados, para isso a gente precisa de fatos levantados que nos permitam estabelecer uma estratégia
que, na maioria das vezes, é individualizada, falando de pequenos grupos, Perfeito, que é o caso de hospitais. Perfeito. E, nesse sentido, também, eu acho que a gente não pode escolher uma determinada intervenção, que é o que você acaba de dizer, sem saber para onde você quer ir. Porque, muitas vezes, no apressado das coisas, você vai para o caminho errado. O italiano tem uma coisa que eu gosto muito, ele diz assim, fastina lente, ou seja, se apresse lentamente. É preferível você dar pequenos passos na direção certa do que sair correndo para a direção errada. Perfeito. E para você trazer o teu colaborador, o teu estudante, o teu grupo para os teus valores, aquilo que você estabeleceu, o que mais arrasta é o exemplo. Exatamente. O exemplo é o que mais educa, é o que mais seduz. E o aprendizado vem pelo emocional. Perfeito. Por isso que essa coisa à distância... É um absurdo, né, professor? Não vai. Não vai. Como diz acho que o nosso amigo João Buch, nós somos brasileiros, é muito tátil, né? Ele gosta do contato, né? Mas até dando sequência às ideias brilhantes do Roberto, do Felipe, o Roberto falou da essência, dessa questão da personalidade das pessoas, o Felipe falou realmente desse contato e essa boa conversa. A gente criou lá uma chamada essência Clinivete, com alguns pilares, né? Quanto envolve a parte ética, comportamental. E nesse momento, a contratação, o Felipe falou, é um detalhe muito importante na hora que você traz as pessoas, né? Você pode ter um profissional brilhante, mas ele não ter, né, ele não esteja feito a processo, a conduta. É o jeitão, né, Marcelo? É o jeitão, eu acho. Eu chamo isso de jeitão da nossa empresa. Exatamente. Cultura Santa igual a jeitão Santa Mônica de ser, jeitão Clinivete. Jeitão de Clinivete de ser. Então é uma situação que você tem razão, e isso eu aprendi com ele. Não, mas é que meu mentor. E faz muito bem no Santa Mônica. E, aliás, a gente tem uma ligação muito próxima, né, com todos nós. Mas eu acho muito importante, tá? E eu tenho, né, felizmente, eu posso contar com uma pessoa que hoje me ajuda muito, que é o Luiz Esquinato, né, ele tem um dom incrível para lidar com as pessoas. Isso, quando fala lidar com as pessoas, lidar com a equipe, com clientes, né? Eu também tenho um Luiz lá chamado Fábio de Cash. Também, o Fábio é ótimo, né? Perfeito. E hoje meu filho, o Renan, também está tocando, fazendo um processo, né? Que eu já estou chegando numa idade que daqui a um pouco tem que dar uma segurada, né? Tem que trazer um sangue jovem, trazer essa geração, a X ou a geração milênio, né? Não, X um pouco mais antes, né? Mais cedo. Geração Z ou a geração milênio, para tocar mas com esse pensamento. Eu lembro do filme, não sei quem assistiu, né? O Estagiário, Robert ótimo, De Niro. Maravilhoso. Então, essa junção também da maturidade dentro da empresa com essa juventude, com as ideias novas, é muito importante. Mas você tem que colocar... Eu quero aproveitar gancho e fazer uma pergunta para o Marcelo, que não está na ficha. Tá? Olha, não vai ser ousado, vamos lá. Porque Marcelo, você não acha que essa taxação de geração não sei o que, geração X, Y, Z, milênio, é uma coisa que está... Um clichê. Está virando pejorativamente contra as pessoas? Então, porque eu sou o quê? Eu sou boomer, sou X. Quem é isso? Talvez o meu corpo seja, mas não a minha mente. Então, e daí falam que já estão obsoletos, né? Assim, e a pessoa se sente... Ué. E eu não consigo me relacionar eventualmente com meu filho, que tem 26 anos, por quê? Por quê? Porque ele é milênio, sei lá o que ele é. Eu nem presto atenção nessa gradação, porque eu acho ela muito pejorativa. Não sei o que o professor Felipe acha. Esses rótulos, né, eles são, quando minimalistas esse ponto, ou melhor, restritivos, não minimalistas, sempre acaba fazendo um estigmatizando um determinado grupo e que induz a um comportamento de rebanho, muitas vezes. Perfeito, é Ou isso seja, que eu vejo, ele perde professor. a sua individualidade e passa a ter um comportamento de rebanho. Exatamente. Ou seja, ele se despersonaliza. Ele adota a personalidade do grupo, não a dele. Perde a identidade. É como se eu não pudesse ir numa balada... Porque na balada só tem o milênio. Ué, por que eu não posso ir numa balada? Por que o milênio não pode ouvir? Vão ficar olhando para você. Pode ir, sem problema. Mas eu acho que é isso. E até tem em alguma das fichas, não sei quem que está com essa ficha, tem uma pergunta que diz assim: quais são as qualidades que vocês encontram na geração mais nova? Porque eu vejo muita gente falando coisas ruins. Mas eu quero saber o que tem de bom. O que vocês veem de bom nos jovens que estão chegando? A realidade é assim, Coca.
Primeira vez que eu te chamo de Coca. E acho que o Felipe tem Tá íntimo. Você pegou gerações, Peguei uma várias. sequência de gerações. Várias. Jovem, Não, né, Felipe? E ele tem muito para falar disso. Além do que, o professor enciclopédia Felipe é um educador, né? Ele e sempre tem esteve em contato com as o melhor pessoas. currículo para falar é ele. É né? ele. Vamos Não, tirar escutar, exatamente. Vocês também. Na realidade, Ana Carolina, é assim, Coca. Quando você hoje conversa com esses mais jovens, você percebe, pelos estímulos que eles recebem de diferentes ordens, uma possibilidade de criatividade muito maior do que nós tínhamos em gerações anteriores. Então, esse aspecto criativo tem que ser trabalhado. E de que maneira, Coca? Hoje, particularmente devido às redes sociais, o nível de foco e de atenção é muito pobre. Existem estudos mostrando isso. Você não olha, tem dificuldade para ler um livro físico e de ler um texto mais longo, porque a tendência é você olhar para outra coisa, perder o foco. Ou seja, estamos falando de atenção. Lembra quando eu falei há pouco de uma vantagem evolutiva que é a atenção coletiva? Então, você trabalhar foco e atenção nesses mais jovens, e é um processo de sedução, como todo processo educativo. Você tem que se aproximar utilizando as ferramentas que eles estão habituados a utilizar, e falo do mundo digital, de uma forma construtiva para orientar essa criatividade. Então, eu acho que o ponto elogiável do mais jovem é a criatividade. Bingo. Concordo com o professor, e trazendo para o mundo empresarial, onde hoje a gente vê, Coca, muitos estagiários chegando, nós temos estagiários do Brasil todo, tem jovens médicos veterinários, e nós percebemos, eu percebo, e mais a nossa equipe lá, percebe assim, uma qualidade de pensamento muito mais apurada, muito mais intuitiva e muito mais criativa, sobretudo, como o professor Felipe falou. Com um senão. A questão da crítica, do pensamento crítico, de refletir sobre situações. Eu tenho mais um senão. É pobre. Que tem mais um senão. E veja que isso, em qualquer projeto pedagógico, você diz lá, formar um cidadão crítico e reflexivo. A reflexão, e aí faz a parte dessa modulação de trazer atenção, de trazer foco e reflexão. Exato. Porque tudo é automático, tudo acontece muito rápido. Então, só para complementar, o que a gente percebe é isso. E o que nós temos trabalhado bastante, particularmente eu, assim, e eu estou me dedicando muito a isso, é de mostrar ao indivíduo novo que tem esse pensamento criativo muito apurado, mas ele não tem a persistência. Exatamente. Ele não tem o andamento. Eu acho que o fator tempo. A relação com o tempo. Uma visão a longo prazo. E longo prazo eu estou falando 2 anos, não estou falando 20 anos. Posso só dizer uma coisa claro, sem continuar, porque você me fez lembrar um professor de termodinâmica que eu conheci na França, da Universidade de Tours, porque num dado momento eu me interessei por termografia nessas minhas idas para a França, e essa frase é dele. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir. Ele diz, já que você falou de persistência, ele diz assim: o fruto da tua esperança é amadurecido pelo sol da tua persistência. Caramba! Calma, fala de novo, que depois na edição fala de novo, vai aparecer a frase lá. O fruto da tua esperança é amadurecido pelo sol da tua persistência. François Gervais é um físico. Ele merece. Não, aí é brincadeira. Aí não dá. Mas Eu nesse podcast eu não quero nem falar. Aí dá para terminar o podcast. Já deu. O Felipe falou de criatividade, falou da persistência, o Roberto falou do lado bom do jovem. E eu acho a relação com o tempo, que é o grande problema, acho, dessa juventude, ligar realmente ao tempo, né? Por exemplo, o tempo de abrir um livro, ler, ele é muito dinâmico, ele tem que estar com a tela ali do lado. Mas nós temos observado, né, nos nossos encontros aí, até no nível de profissional que nós buscamos aí, que eles querem tempo com qualidade, eles não querem mais trabalhar na mesma quantidade que nós vivemos, fomos forjados com esse fogo forte, né? E eles até não optam tanto pela remuneração como tempo com qualidade. Com certeza. Vimos trabalhos recentes, mesmo na medicina veterinária, nos alunos e futuros médicos veterinários nos Estados Unidos, que eles estão abdicando, né, de 6 dias por semana, até por 4 dias de trabalho. Eu tenho um aspas aí, aliás, um senão, né? Por outro lado, mesmo
Né, essa consciência, eu concordo plenamente que eles querem trabalhar menos e ganhar o mesmo tanto, mas isso está deixando muitos médicos veterinários frustrados, porque há uma percepção que se joga para a sociedade que a partir do momento em que eu sou médico veterinário, coloco um estetoscópio no pescoço e que vem a mim todos os problemas e eu vou resolver esses problemas e eu não preciso buscar e não preciso capitanear. Eu não preciso levar adiante, esperar 1 ano, 2 anos. Né? Eu sempre tive um ensinamento, meu cunhado sempre me falou... Né? Mas eles querem imediatismo. É porque eles Essa querem um relação resultado muito- rápido. Logo né? que eu me formei, eu falei... Ele me perguntou, você teve quantos? 5 anos de faculdade, então você vai ter 5 anos de outra faculdade na rua. Que era... a partir do momento que eu me formei, né? Então, o que a gente está fazendo para complementar a minha resposta lá que eu deixei em aberto, né? Nós estamos tentando, e eu particularmente, mostrando para esses jovens que ele pode ser um empreendedor sem ter um empreendimento. Um intraempreendedor. Um infraempreendedor. Aliás, a primeira coisa quando se fala de empreendedorismo é empreender a si mesmo. A si mesmo, professor, exatamente. Esse é o primeiro empreendimento. O primeiro empreendimento e o profissional, o jovem, seja ele de qualquer área, da engenharia, da medicina, etc., ele tem que trilhar um caminho de empreender para ele mesmo, para depois ele colher o fruto. Da gestão da própria carreira, né? E estão pensando que se colhe o fruto antes de plantar a árvore. Abortam etapas, né? Abortam etapas, né? Foi uma conversa que eu tive muito séria com o meu filho Gabriel, né? Ele Que é médico. Ele formou em medicina e ele poderia muito bem estar ganhando seus 20, 25 mil reais, está muito bem e tal, etc. Não, ele foi para a residência, ganha lá seus 2 mil e poucos reais, trabalha que nem um condenado e não tem horário. Né? Ele faz o horário da semana dele na residência, professor, em 3 ou 4 dias. E se quiser, quer, se não quiser, porque a medicina leva mais a sério o ensinamento do residente, o ensinamento daquele que é o estagiário, que é os grupos de estágios que eles têm, né? E a medicina, eu acho que precisa... Veterinária. A veterinária precisa trazer para nós, doutor, esse conhecimento, né, e esse espírito para mostrar. Não se forme hoje e não espere o ano que vem estar ganhando 30 porque mil. a pessoa quer a busca do prazer imediato, Exato. né? Só que se você vai ter ali aquele prazer imediato, você vai abrir mão talvez de uma conquista muito maior a longo prazo. E O vinho é para tomar, né, Coca? Com Então, certeza. nós vamos tomar vinho. Produção, traz o chocolate pra gente adoçar aqui a boca, né? Porque só beber e sem ter um chocolatinho. E eu vou aproveitar para falar Eu estou bem, obrigado. do nosso patrocinador, que Olha. é Lugano, chocolate de Gramado. Muito Olha obrigada. só, hein? Gente, Que aqui delícia. no Shopping Cristal, aqui do lado. Depois a gente pode ir lá, inclusive, tomar um café. Um café da Muito Lugano. obrigado. Eles, com muito carinho, mandaram Aliás, esse presente. aliás, é um orgulho, né, Lugano, Pra você. para nós eu já brasileiros, visitei né? lá. Conta, doutor Marcelo. Muito É obrigado. uma delícia esse chocolate, Obrigado, né? Coca. Obrigado ao Lugano. Obrigada, Obrigado. Lugano. Ó, obrigado. Show de bola. Aliás, a gente tem que Mas perder pode essa abrir mania e que tudo que é compartilhar. importado o Lugano é nacional e é ótimo, né? Não é uma delícia? E é um chocolate artesanal, né? Ele é muito Eu gostoso. visitei a fábrica. Você visitou? Eu visitei. Lá em Gramado? Lá em Gramado. Espetáculo. Show. Um Sério? show, né? Show de bola. A gente sai de lá chorando. Olha só. De alegria. Nosso patrocinador. Tem uma pergunta aqui na minha ficha que eu quero Vai, fazer para o faz. Marcelo. Então, Manda vamos lá. lá, Marcelo, Eu também com você. tenho o Marcelo aqui. Ai, ai, ó. ai. O que é mais desafiador? Começar um negócio ou mantê-lo Mas crescendo? deixa eu falar uma coisa antes. Quando eu vi essa pergunta, que eu tava ali... Sabe, quem que elaborou essas perguntas? Vocês sabem? Não faço a Coca. mínima ideia. Você. Chat GPT. Sério? Ah, é? Aham. Eu aprendi Aliás- com meu filho. Um dia ele falou que queria fazer uns treinos de basquete, daí ele me mandou no WhatsApp tudo o que ele ia fazer, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, os horários e os exercícios. Eu falei, filho, como que você fez isso? O ChatGPT montou pra mim. Falei, cara, eu vou começar a usar esse negócio. E falei, eu tenho um podcast, chama Mindcast, eu gostaria de perguntas. Os meus convidados são veterinários, eu queria falar sobre assunto tal. Ele vem e traz. Agora, sobre assunto tal, ele traz. Então, todas essas perguntas aqui, claro, é a interação da inteligência artificial com a minha, porque eu que tenho que fazer a pergunta e conduzir para ele me trazer. Mas você acredita que eu tenho usado muito essa ferramenta?
e aprendi com meu filho. Perfeito, muito bom. Então, essa pergunta, eu pensei, Inovação. essa pergunta é para o Dr. Marcelo, porque a gente já conversou várias Qual que é a vezes pergunta sobre mesmo? isso. Repete para mim aí. Repete aí. Vou ler em respeito ao chat GPT. É. O que é mais desafiador? Só que ele errou no português. Ele colocou aqui começar um negócio, não é começar um negócio ou mantê-lo crescendo? Olha, tipo da pergunta é fundamental, é importante. Até porque nós estamos conversando com o Roberto. Até por causa da Eu acreditação. tenho também, uma né? resposta taxativa, mas eu vou deixar você conversar. O número de empresas que a gente vê que à medida que passa o seu tempo, né, que ela foi envelhecendo, ela fechou, né, empresas grandes. Eu acho que o mais desafiador, o Roberto tem a resposta, eu sei disso também, que é manter a empresa. Isso é complicado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nesses 36 anos para 37 anos de Clinivete, eu posso dizer que não passei um dia sem pensar nas coisas que possam estar acontecendo lá e eu não estou lá, eventualmente. Então não tem férias de 100%, nunca tive. Não, o empreendedor não nunca, tem, né, Marcelo? Então, e manter ela, saúde, né? e você tentar ficar num bom nível, né, de vanguarda, do bom nível de medicina veterinária, de processos muito bem justos, você mantê-la, né, é muito mais complexo. Quando você está abrindo ela, quando ela está no início, o risco de não dar certo não existe. Então você já está sabendo que se você eventualmente não der certo, fechar, o risco estava implícito. Agora, depois estabelecido, especialmente depois de uns anos, é muito mais complexo você manter uma empresa. Vemos os exemplos que estão por aí, né? Tantas indústrias, empresas fantásticas que acabaram não indo para frente ou fechando. O Roberto citou alguns exemplos até de fora, né? Não vou colocar aqui por questões éticas, mas de uma maneira objetiva é muito mais complexo e essa situação de manter uma empresa no mesmo nível que você, né, colocou ela E até aquela hora o Felipe falou da reforma, que estava numa reforma, e está em reforma. Isso. Então, assim, está sempre em reforma. reformando meu e pai criando. era vendedor, trabalhou na Balança Filizola e depois ele montou um negócio, falou assim, que o dia que se montar, você não esqueça de uma frase, ou você renova ou você morre. Renove sempre. Não tenha ela em constante. Ninguém gosta de chegar num estabelecimento com aquelas luzes. Você sabe piscando, quando eu né? aprendi isso, Marcelo? Quando eu estava na Clinivete no 2º ano. Nós tínhamos aqui naquela época em Curitiba 13 clínicas Nossa, veterinárias. Estou falando isso de Tem umas 300, 1986, eu entrei na faculdade em 87 para 88. E eu sei desse número porque o Marcelo vendia vacina e eu ajudava a tirar os pedidos. A SEMI. Isso. Viu como eu me lembro? Lembra, né? Eu não tinha nascido, tá, pessoal? Desculpa. Então, Pô, mas o mais velho aqui sou eu. Então, Tá certo. tudo bem. e você sabe uma observação que eu fiz, eu acho que eu já confidenciei, não sei se eu já confidenciei com você, mas o que acontecia? O tempo médio de um médico veterinário naquela época com estabelecimento veterinário não superava 20 anos. O Marcelo talvez lembre disso. Sim. As clínicas veterinárias, Sim. elas tinham uma curva, O Felipe sabe disso. uma curva e uma curva descendente a partir do 20º ano. Era muito comum, várias clínicas fecharam. Porque os clientes Mas morriam também- e a clínica fechava? Não. É porque não havia inovação por por parte não da ter Mas também inovação. havia um outro problema, Roberto. Não- Eles não queriam investir. Exato. Sabe? Eles queriam os bens, o Exato. recurso financeiro era para os bens materiais, né? E isso casa com aquilo que você falou, que o professor Felipe veio apresentando uma medicina Sim. veterinária de alto nível, baseada em evidências, né? Porque aquela medicina que a gente atendia parvo naquela época não se aplica mais hoje. Mas também o que né? forçou a mudança... Então, aquele atendimento de sinomose, Coca, desculpa, não se aplica mais. Sim. Né? Um pré-operatório, um cuidado com o paciente hoje, ele é diferente. Ele é muito diferente. E aquele pessoal, eu vou dizer assim, não todos, não vou generalizar, Lógico. mas ele não havia o investimento dentro do próprio estabelecimento, nem no seu valor cultural e de informação. E eu percebi isso em 87, 88, assim, o dia que eu abri a minha clínica, eu nem era veterinário ainda, eu vou ter que prestar atenção nisso. E daí, por que é o meu mentor? Porque o Marcelo foi o cara que chegou e falou assim, vamos botar um raio-x aqui. Fazia isso. O raio-x ficava na sala de consulta, né? Não tinha uma sala baritada, não tinha nada disso. Aí um belo dia o Marcelo falou, vamos colocar ultrassom. Ninguém falava em ultrassom, ou não existia, só tinha
a professora em Londrina, eu acho, né? A Janes. Então, assim, aí, então você vê o papel da mentoria, professor. Mesmo ele não falando para mim, faça isso. Exemplo. Sim, exemplo, você já viu o modelo, né? Modelo mental. Então, isso. Então, mentalidade vencedora de empreendedor. Por isso que eu concordo com o Marcelo, que o mais difícil é se manter em alto nível. De ousadia, de coragem. Não é nem crescer, né? Vamos dizer assim, perguntar, você quer crescer, Roberto? Eu quero crescer do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de serviços bem feitos, não quero ter mais 5 consultórios. Esse crescimento orgânico, você pensa em montar rede. Né? Assim, Não, eu quero fazer um serviço muito bom, o melhor possível, como diz o escoteiro, né? E assim, sem um crescimento, sem ter rede, sem ter comprar mais um terreno do lado para fazer mais uma coisa. Então, eu acho que manter hoje é o maior desafio. E junto com isso também veio uma demanda, né? Porque como mudou a relação de convivência desse animal de estimação dentro de casa, também veio pensar em como fazer para se estruturar, para poder atender melhor uma exigência um pouco diferente. Como que foi isso? Mais uma vez, fazer a gestão de pessoas, né? Porque o comportamento também dos nossos clientes, né? Por conta da sociedade ter mudado, né? Tudo mudou. Nós vimos a relação com os animais de estimação que passou, né? Eu vou citar todas as fases, mas mais recentemente, que era o melhor amigo, depois se tornou membro da família. E após a pandemia, ou durante a pandemia, nós chegamos à conclusão que hoje, além de tudo, ele é um suporte emocional, né? Os animais passaram a ser um suporte. Ele saiu do Pet Parents para ser o Mind. E antes era, isso aí tá mais caro do que eu paguei nesse cachorro, né? Eu cheguei a ouvir isso. Né? A gente vê o quanto também os animais se adaptaram e criaram um nível também de adaptação a essa situação. Sim. Não sei Só se falta falar. É contestado, mas pode ser até... Mas melhoraram o nível intelectual. Algumas raças desenvolveram umas habilidades importantes. Aliás, cão e cavalo são as espécies que mais rapidamente evolutiva. Perdem carga instintual e adquirem comportamentos das pessoas com quem eles convivem. Exatamente. Não por outra razão, o cavalo faz ecoterapia e cães vão aos hospitais para fazer terapia assistida com animais. Perfeito. Que bacana essa evolução, né? E que bacana que tem pessoas no meio veterinário que percebem isso e que a gente está... Isso que você falou, Roberto, é fundamental. Rumo, né? E aí que a gente tem que ver a importância da nossa profissão. Veja como nós fomos importantes. E muitas vezes nós temos um pouco daquela síndrome, né? De se colocar muito para baixo. E nós temos muito... Eu acho que é válido a gente falar aqui que hoje a gente está falando de uma ressonância... Síndrome do impostor. E está falando de também câmera hiperbárica. Então a gente está falando de coisas que talvez a gente não imaginasse. Sim, que hoje fazia parte de uma rotina. Você ter uma ressonância, por exemplo. Mas olha para o outro lado. Quem financia tudo isso? O público. É a clientela. Que pela mudança social decidiu, por óbvio, os de maior poder aquisitivo, poder proporcionar aquilo que eles sabem que pode ser proporcionado ao ser humano aos seus animais. E sabe, Felipe, que acho que a clientela se pode educá-la também, porque a gente vê as relações hoje, por exemplo, na cidade de Curitiba, nós convivemos com o Roberto, né? Você também tem estado junto conosco nos eventos da BHV, que Curitiba tem mostrado assim, onde que é o nível de afetividade, do comportamento da sociedade em relação a apostar, né, em um bom atendimento médico veterinário e também pagar por isso, é maior do que a média, tem sido maior. Então, esse envolvimento emocional da sociedade... a nossa profissão, felizmente, no meu entendimento, ela não está socializada. E aí a gente poderia até falar da questão dos planos de saúde e tudo mais. Que o que ocorre com a medicina é que, felizmente, no Brasil, e veja a pandemia como o SUS se revelou fundamental, a medicina é socializada. Medicina veterinária é uma profissão que permanece, e no meu entendimento, muito repito... elitizada ainda. Muito elitizada. Aí você encontra exatamente essa situação. Quem quer fazer pergunta? Eu quero fazer uma porque está aqui, ó. Eu já marquei ela e tem um alvo, Dr. Marcelo. Uau, você está sendo alvo de muitas perguntas, hein, Dr. Marcelo? É que eu combinei com o Felipe ali no corredor. Vamos bombardear ele. Parecia aqueles bonecos inflados. Assim, muito obrigado, gente. Não, isso aqui, na verdade, ele vai me ajudar bastante. Então, a resposta eu basicamente sei, mas eu quero ouvir de você.
Quais são os 3 valores inegociáveis que sustentam a cultura da sua empresa? Ô, o chat GPT é inteligente, hein? Meu Deus do céu. Essa é bonita. Não, ela não é só bonita, como ela é importante, porque muitas pessoas não valorizam os valores de onde trabalham, não valorizam os valores da família, os valores dos que amigos. Valores, né? Nem que sabem valores? que valores. Quais são os que valores? Né? Por que que... Então, Marcelo... Então, até respondendo hoje nós criamos... Eu dei tempo para você pensar. Viu, cara, mas parece muito simples, mas é complexa, né? Porque vem tanta... Nós criamos lá, quando nós fizemos uma reestruturação, até para mudar um pouco a maneira do cliente entender a empresa e as pessoas que trabalham lá, né? É um código chamado CCL, Conduta, Comunicação e Linguagem, né? Que é como se fosse um código de ética, né? Então, os valores de condutas é a parte moral da pessoa, valor número 1, parte moral, né? E parte moral a gente pode colocar junto a ética, né? Acho que coexistem as duas. Né? São 2 pilares dos valores intrínsecos da própria profissão. Exatamente. Exato. A outra é a pessoa que esteja disposta realmente a estar num ambiente com um nível de comunicação assertiva, né? E a linguagem, né? Aí a linguagem que não é uma linguagem agressiva. Você viu como voltou a comunicação intencional? Exato. O friendness. Exatamente. E a atenção coletiva. Eu chamo isso lá no hospital de disponibilidade. E a disponibilidade não é eu estou aqui agora, eu estou das 7 às não sei que horas. Não é isso. Eu estou disponível para ouvir, para estar aqui. Eu estou sentindo, estou presente. Presença. Eu acho que é mais ou menos. E me coloco no seu lugar. Exatamente. E a comunicação vem disso, realmente. Vem disso. Então, essa pessoa que está aberta a escutar, aprender também a escutar o não. Né? Até uma virtude que eu sempre falo, acho que é o Peter Drucker fala, assim, que é o modelo do empreendedor, que ele vai ser respeitado quando ele aprende a dizer não, no momento certo. A linguagem Agora, certa veja, de dizer não. Nessa conduta, Marcelo, certamente deve ter um ingrediente de estabelecer limites. Totalmente. Isso eu considero fundamental. Porque, em grande medida, os problemas de saúde mental que os profissionais médicos, em geral, sofrem hoje é por não saberem estabelecer limites. E quando você falou de disponibilidade constante, veja que hoje o WhatsApp, todas essas situações, criam a possibilidade de uma disponibilidade constante. E veja... Mas não é essa disponibilidade... Não, eu entendi quando você falou. Estar disponível foi outra. Mas é que alguns não sabem trabalhar o seu limite. O que eu estou querendo dizer não coloca o limite. E na conduta já vem a questão do organograma de uma empresa. Aqui você tem o diretor-geral, tem os demais, mas que todos têm que ser respeitados. Você sabe que eu não de maneira, tenho organograma? Né? Não, mas é natural. Isso você tem. Você é o diretor da empresa, você tem o diretor médico. Mas é natural, é pelo exemplo. Sabe, Marcelo? É pelo exemplo. Eu não tenho esse desenho. Mas você sabe que todos os livros... Talvez não está desenhado, mas as pessoas sabem. Exato. Todos os livros de administração dizem você tem que ter. Sem hierarquia... Não, a hierarquia, ela já está ela pode vir naturalmente ela de ser sabida, naturalmente, mas se não houver hierarquia... não tem. Eu costumo citar... Exatamente. Eu costumo citar Forças Armadas, igreja... existe uma hierarquia. Mas a relação tem que ser harmônica dela. Harmônica, claro, trabalho em equipe. Você sabe que... corresponsabilização. Você sabe que, por exemplo, eu não gosto muito do organograma e por isso eu não tenho de propósito, apesar de que eu entendo que muitos livros de administração, de marketing, de gerenciamento, etc., livro de negócios, eles dizem tem que ter organograma. Isso funciona talvez com uma empresa que tenha 1.500 funcionários, 2.000 funcionários. Mas num estabelecimento onde nós temos um sentimento de vida ou de morte, um sentimento de saúde. O ex-paciente vai viver bem, vai viver mais ou menos, ou ele vai morrer. Então, há que ter uma comunicação. O que a gente fala de chão de fábrica, né? O diretor, estou lá no chão de fábrica todo dia. Estou no centro cirúrgico, estou na internação. Então, se ele precisar, se alguém do chão de fábrica, da internação, vamos dizer, não é o chão de fábrica pejorativo, estou dizendo, aquilo que está movimentando a operação, tiver que falar comigo num determinado momento,
Não existe Mas nenhum sentimento de dizer, não, tinha que ter falado para o fulano Sim, não, tá para depois acessível, chegar né? no ciclano. Mas você está certo, mas sabe o que é? Acessibilidade. Roberto, o Acessível. organograma, por exemplo, tem um problema ligado a uma manutenção, quebrou Tem alguém que resolve Então, lá. ele tem que saber que primeiro levar isso aqui, né, na tal pessoa que é responsável para cuidar da manutenção, tal, para não chegar aí tudo diretamente a você. Não é Mas organograma, processos, né? é processo. Mas muito- Não é para você colocar na parede o organograma, mas sim para você ter em mente, né? Eles têm que ter em mente. Mas o respeito tem que ser linear. Por né? isso que existe uma diferença quando você contrata as pessoas que trabalham com você. Eu tenho lá o Mauri, por exemplo, que é o responsável pela manutenção do hospital. Eu tenho plena confiança dele que se o enfermeiro falar para ele que aquela lâmpada tá com defeito, não precisa chegar nem em mim, nem no Fábio, nem no Márcio. Ele vai lá e resolve. troca e resolve o problema. Você vê que esse mecanismo de comunicação... Deixou bem estabelecida a responsabilidade, né? Isso é. Tem um organograma, mas não está desenhado. Todo mundo sabe. O Mauri... Quem tem é a con- responsável por qual setor? então, se deu um problema na manutenção, o Mauri vai resolver. Acho que eu estou falando muito perto, né? Quatro Não sei, dedos. Quatro Se eu dedos. estiver soprando aí... Gente, eu quero perguntar para vocês se eu tô bonita hoje, porque eu tenho que falar que essa Hoje? produção... hoje porque eu estou de Hoje. cabelo, maquiagem, e essa produção toda foi feita também pelas nossas patrocinadoras, então vocês podem acompanhar aqui o Instagram delas. Quem são? A Thaís, maravilhosa, e a Rafa. Hoje quem fez o cabelo e a make foi a Thaís, então obrigada, meninas, pelo capricho de vocês. Seguimos. Eu vou segui-las, mas vou passar para a Mônica. Claro, Né? Eu não claro. vou fazer a unha nem o Não, cabelo. não tá? vai. Não vai fazer maquiagem, nada disso, né? Aproveitando o momento patrocinador, o que vocês acharam do vinho? Muito gostoso. Muito Tá gostoso? Perfeito, perfeito. Não, tanto que eu já estou bebendo Então demais aqui. é isso, Cave Maria Né? Vinheria Muito bom, é o olha. jardim, ó, É. para quem gosta de ambiente externo, é o jardim mais delicioso dessa cidade. Onde? Sábado e domingo, vocês podem ir ali atrás do Hospital Geral. Como é que é o nome do jardim? É Cave Maria Vinheria. E aí tem, assim, aquelas Onde que é o Hospital Geral? almofadas. Ali na Rui Barbosa? Não, Vicente Não. Machado. Isso. Hospital Geral do Ah, Exército. do Exército. Exército. Ribeiro da Cruz Atrás ali. É a esquina com a Francisco Rocha. E aí é um gramado gigante, as mesas, sofás, que legal. poltronas, balanços. Põe no grupo para nós. E aí tem música ao vivo, um Compartilha ali rockzinho no- top. E vocês Opa. vão lá e tomam um vinho gostoso, dia de sol. Pronto, fica essa Maravilha. dica. Posso eu fazer uma pergunta agora? Manda. Quem é o seu alvo? Eu vou dar uma saidinha e já volto, tá? Fica aqui. Agora vocês dois vão se ver. Ó, Marcelos, você pode fazer duas perguntas. Então, posso fazer? Eu queria fazer uma uma pra pergunta pro ele Roberto. e uma pra ele. Ó, eu vou perguntar uma que porque é isso? o Roberto trabalha muito bem com isso aqui. e- Olha. Bom, Roberto, qual que é a sua estratégia para superar obstáculos? Nós passamos por isso. Aham. Obstáculos emocionais, desânimo ou ansiedade, que é um mal. Do Vamos século. dizer, duvido que alguém diga que não tenho nada a Ah, ver. E o Brasil tem, está tem. liderando, É. né, na ansiedade. Aliás, temos um problema sério na medicina veterinária, né, Felipe? Bom, a ansiedade, Marcelo, é uma marca registrada minha, né? Na verdade, é uma luta diária que eu tenho, porque eu sou ansioso e, assim, a Coca já tentou me ensinar no coaching, né? Que eu não deveria fazer. Tentei não. Tentou, Consegui. não. Conseguiu. Então eu tenho trabalhado muito, porque eu sou muito ansioso. Para mim é para resolver daqui a pouco, é agora, é 1 minuto antes do término, né? Então esse. Senso de urgência. Então né? eu tenho um senso de urgência muito grande. Eu não sei se isso qualifica como ansiedade, né? Mas eu trabalho muito bem isso, tento resolver. E outro. Obstáculos emocionais, desânimo ou ansiedade. Tá. Obstáculos emocionais como o desânimo, por exemplo. Eu também tenho desânimo. Não é sempre que a Tem- gente não. acorda. Está chovendo de novo em Curitiba. Nós estávamos conversando com a Mônica hoje, que eu fui almoçar com ela, e daí eu falei, puxa, até que enfim você está dando um sorriso. Mas também, aqui foi não sei quantos dias de chuva, e você foi pescar. Sabe que eu acho Então que você viu o sol, porque eu fui para o norte do Paraná, lá no Rio Paraná, né? E daí eu falei, você sabe que você tem razão. Sabe que eu ia lhe dizer isso. Você faz em determinados momentos, de novo o italiano, o dolce far niente. Ou seja, se permitir descansar a mente, fazendo algo, um hobby, e não se sentindo culpado por isso, por não estar sendo produtivo. Não. E aqui, como o italiano também era, faleceu há pouco tempo,
Domênico Di Masi, que acho que todo mundo Então, leu, sim, O Ócio já. Criativo. Quando você faz isso, são os momentos onde o lado direito do teu cérebro, Aham. aqui no Mindcast, mais funciona e que você é mais criativo. Mas acho que a ansiedade e surge as ideias. É uma característica de mentes Inquietas. inquietas. Né? Com Mas medo do futuro. Isso, certamente, essa estratégia, a Coca no coaching Nossa, me ajudou- aplaudiu me e disse, ajudou. olha, pesque mais, saia mais. Né? Me ajudou E a muito. Mônica- Quase chegamos a pensar no objetivo de ir pra praia definitivamente, Exatamente. lembra, E a Roberto? Mônica tem que encontrar Não, é que só foi um lapso de tempo, porque ela também tem. Então, né? Então, claro. então sábado Maravilha. agora, a gente vai para Florianópolis, vamos ficar lá uma semana Então. e não estamos com sentimento de culpa, Pronto. apesar de ter as dificuldades, né? Porque muitas vezes, pensa, ele foi pescar, ele está viajando, pensa que está tudo, que tá tudo sempre tá nadando em perfeito, né? dinheiro, Não. que está não, São é estratégias uma estratégia Para aliviar a tensão do dia a dia pra e voltar. e voltar renovado. né? E fazer mais. Fazer mais. Quando você Perfeito. pensa em ansiedade, acho que também o nível de adrenalina deve estar muito aumentado. Tá? De mentes que realmente estão tentando produzir a todo momento e gera medo do futuro. Gera medo. Né? Marcelo, sabe o que hoje acontece? E, de novo, tem estudos sobre isso, voltando à questão de rede social. Essa informação fragmentada, Nossa. que tira o foco, Sim. que tira a atenção, ela libera a dopamina. E é por isso que vicia. Uhum. Então, você veja, você perde muito tempo útil estando nesses espaços e, às vezes, querendo parecer algo que você não é. E aí vem de novo a questão do se despersonalizar. Comportamento de rebanho e todas as coisas que nós já falamos até aqui. Então vejam, de novo falando do jovem tão criativo, como é importante guiá-lo no emprego do tempo, porque a gente tem dois grandes patrimônios na vida, saúde e tempo. tempo. Tempo mal usado não volta mais. Não volta mais. E eu que sou mais velho aqui, que já tenho muito mais passado que futuro, o tempo, para mim, tem um valor muito Mais especial. precioso Se eu ainda. estou aqui com vocês, é porque isso é muito prazeroso para mim e eu quero estar aqui. É verdade, né? bacana. Mas Felipe. é verdade. E minha pergunta agora para o Felipe, basicamente isso aí, Felipe. Houve algum momento na sua vida que fez você mudar a maneira de pensar drasticamente, falando em tempo, falando em conceitos de vida, filosofia? Mas acho que eu comecei contando, Por isso acho que que é- eu li o teu pensamento. Quando eu fui percebendo que com o caminhar da vida e reconhecendo as coisas boas que cada etapa da vida traz, então, hoje eu sou avô, neto é filho com mel. Ao mesmo Neto tempo, é filho com né, mel. ao Essa é mesmo boa. tempo eu fui percebendo, Marcelos, que, citando um cara que aqui todo mundo também já deve ter visto as situações, Confúcio. Ele diz assim, nós temos duas vidas, e a segunda começa quando você toma consciência que a primeira é finita. Então, a gente só tem, na realidade, que aproveitar o tempo presente Perfeito, plenamente, assim. com consciência plena. E sabe que quando isso começou, eu tratei de fazer um curso de mindfulness, que me ensinou a meditar, que me ensinou a... Esse processo interno meu me fez passar a viver de forma diferente. E isso foi na minha 4ª década. Você sabe que te vejo mais feliz mesmo? É. Sério, E mesmo? já- O Felipe é uma pessoa... Apreciando É. a jornada, né? Não, e uma capacidade incrível, o Felipe, de se adaptar às pessoas. O Felipe, nós estamos vendo aqui esse desfilar de conhecimento que Nossa é Senhora. essa conversa, né? Robertinho sai... Nós que Não, a saímos gente vai mais sair de fundo, né? molhadinho. Não, a capacidade gente, que ele tem vocês três de juntos. negociar, de conversar com todos os tipos de uma pessoas, delícia. do estudante, como passou já sim. sendo professor, influenciando tantas gerações. Pô, é muito bacana ver isso tudo. Agora, olha lá, gente, 56 minutos. O que eu faço? Vamos Passou tem que muito encerrar. rápido, Vamos né? aumentar para Passou 120 muito minutos. Parece rápido. aquele jogo de final de campeonato que está terminado, empatado, precisa de prorrogação. Né? Ó, e aqui tem 2 coxa branca e um atleticano. Ai, ai, ai. Esse eu não sei. Eu Aliás, sou você o sabe que que eu quero vocês fazer um quiserem. testemunho. Isso é muito legal. A gente tem que ter esse sentimento paranista. somos rivais, né? Mas não queremos ver sim, flamenguista, sim. Mas não corintiano inimigo, aqui. Não né? inimigo, Não é Não, inimigo, inimigo, é né? verdade. não, É inimigo, isso. é isso aí. Gente, assim, eu acho que a gente deveria fazer esse encontro mais vezes. Se vocês que estão assistindo acharem interessante, coloca nos comentários. Queremos essa turma várias vezes, recorrente. Eu acho que eles têm que ter o podcast deles aqui, porque vocês têm muita coisa para falar. A medicina veterinária é o que é por várias pessoas que contribuem,
né? E vocês são essas pessoas que fazem o diferente, que são ousados, e isso acho que é movido muito pela paixão, né? Claro. Porque é uma coisa assim que a gente realmente, né, todos vocês se envolvem com questões, né, associação, conselho, pesquisa, são coisas que contribuem para a classe como Aliás, um o Roberto todo. fez um belíssimo trabalho no Conselho Regional de Medicina, fez um belíssimo trabalho, a gestão. Na verdade, né, Marcelo, eu sempre digo assim, eu sou um belo carregador de piano, né? Quem toca é sempre alguém melhor do que eu, né? Então, eu me sinto sempre, né? Eu sempre digo, né? E eu até digo para minha equipe, né? Tá aqui o piano, agora eu preciso que vocês... Está terminando, mas você Agora falou de uma vocês coisa essencial Deem o e que você é um exemplo, humildade. foi. Então, se tem algo que a gente também precisa trabalhar com o mais jovem... Quem que tá com essa ficha que fala da humildade? Aqui, ó. Aqui, ó. Como você mantém um equilíbrio saudável entre confiança e humildade? Você vê, se o você não chat chegar GPT no pensou nisso, imagine. Cara, mas é que a Caramba, pergunta foi bem elaborada para o chat Perfeito. GPT. Eu falei, ó, eu quero assim, né? Que essa galera que vem hoje é uma galera preparada, Eu chat acho que GPT. tem uma frase que ilustra bem isso aí, que sabedoria é você ampliar os limites conscientes da tua ignorância. A gente tem que ouvir Então, o que ele fala e pedir a tradução. Não, mas depois você coloca de outra na legenda. maneira, lá, quanto coloca. mais você sabe, mais você se dá conta de que você sabe muito pouco. Exatamente. Então, do contrário, você se torna presunçoso. Sim, sim. Né? Isso é uma verdade. E isso talvez seja o mal dos profissionais que entram na Chá carreira. comigo. É. Chá comigo que eu já sei tudo. Deixa com o Beck. Ou então, como eu costumo brincar, né, nas pescarias, pisa onde eu piso que você não escorrega. É um grau de arrogância absoluto, mas lógico que é uma brincadeira. Uma brincadeira, né? Não, é que experiência também não se compra em farmácia. Também é verdade. Experiência não se compra. Tem que ter alguma vantagem em envelhecer. Tem, né? com certeza. Ai. Meu pai falava de um livro, bem rapidinho para terminar, quando meu pai lendo um livro, meu pai tinha pouco estudo, mas ele lia muito. E me chamou a atenção o livro dele. O título do livro era assim: todo mundo é incompetente, vírgula, inclusive você. A gente tem que saber o nosso nível, até onde vai a nossa competência. A partir de um determinado, ela deixa de ser competente, né? Então aí vem a humildade mesmo, essa Você capacidade. sabe que a humildade, ela aproxima, tá? E a arrogância, ela afasta. A humildade conecta. E quando a pessoa se torna humilde de verdade, não humilde falso, ela começa a ganhar conhecimento, a ganhar valores. Então, tem que trabalhar a humildade no sentido que, assim, eu não vou ser humilde para me aproveitar, eu vou ser humilde para aprender, né? Então, eu Muito acho bom que terminar esse Mindcast falando de humildade. De humildade. Olha Talvez só, que legal. resumo de tudo isso. Gostoso, né? Tempo zero. Viu? E não é à toa que, né, vocês estão onde estão. Pelo conjunto todo de habilidades, de competências, não só técnicas, mas também principalmente emocionais, para poder estar onde está e assim ter suportado o fator tempo, né? E ainda assim sempre querendo buscar algo novo. Deixa eu fazer sardinha aqui para você agora. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, vender porque agora é a hora das considerações finais. Porque teve um momento na minha vida que eu estava muito cabisbaixo. Eu estava muito, assim, não sei se era depressivo, porque eu acho que depressão é outra coisa e tal, mas desanimado e triste com as situações que estavam acontecendo no meu hospital. E a gente passa por esses perrengues aí, volta e meia, nós conversamos com o Marcelo, né? E eu procurei a Coca. Olha o nível de humildade dessa pessoa, gente. Não, eu procurei a Coca porque eu falei, preciso de ajuda. E ela estava começando, não sei, já tinha alguma cancha, né? Não estava começando. Coca, você pode me ajudar? Ela falou, vamos fazer o coaching. E eu fiz o coaching humildemente, né? Chorava todo o tempo que eu ia lá, não era, Coca? E como estou agora emocionado, né? Aliás, esse livro foi você que me deu lá, e hoje ele é uma bíblia para mim na administração do hospital. Fico feliz. Olha, então, assim, buscar o conhecimento através da humildade, dizer, eu preciso dar uma melhorada de alguma maneira. Primeiro, o autoconhecimento, né? Dizer, puxa, eu não estou bem. Ou alguém ter... Né? Te dar um feedback. Porque também a gente precisa ouvir, né? Assim, dizer, cara, o que está acontecendo contigo? Né? Você está meio assim, então, mas eu estou disposto
a buscar uma melhora ou você está errado e não estou? Sim, sim. Então, pelo menos tente buscar e diga o seguinte, o fulano estava errado. Mas sempre vai ter um conhecimento, né? Perfeito. E eu fiquei muito, na ocasião, lisonjeada, né, de você me procurar. E fico muito feliz e grata por, né, ter ajudado de alguma maneira. Com certeza. E quando vem um cliente que eu acredito que eu vou poder ajudá-lo, depois, no fim das contas, eu percebo que teve uma troca. Sim. Eu também fui ajudada. Cada cliente que chega é uma história que muda a minha história também. Então, eu acho que o meu trabalho tem um aspecto muito gratificante, eu fico muito feliz. Você tem uma capacidade incrível, a Coca tem uma capacidade incrível de agregadora, né? De interagir. E eu nunca vi você, assim, não aberta para esse tipo de receber alguém para você mudar a vida dela. E você muda por si só, pela tua capacidade, pela tua maneira de ser, pela o Girassol. Eu sou suspeito de falar. Olha, o Girassol Olha, tá aí, gente, agora eles me deixaram aqui até emocionada. Obrigada. Vamos para um recado final para quem está nos ouvindo. Se vocês quiserem deixar aqui uma orientação, uma frase, um livro, alguma coisa que possa ajudar os ouvintes, né? Vocês que têm muita experiência. Pode começar. Eu queria deixar uma mensagem de um autor chamado Constantino Cavafis, que é um escritor grego, não sei se o Felipe conhece, que ele escreveu sobre Ítaca. É um lugar imaginário, né? Mas Ítaca é um local imaginário. E ele relata que nesse caminho, para você chegar a Ítaca, você tem que passar por os Lestrigões, pelos Poseidões, por adversidade. Você vai passar por ilhas paradisíacas também, por lugares maravilhosos. E quando você chegar em Ítaca, você não chegou no final, né? E você nunca pense em chegar em Ítaca, que é o grande final. Pense em aproveitar o tempo entre o momento que você saiu ao momento que você vai chegar. Então não pense no final do caminho, pense no percurso, sendo ele curto, né? Para nós temos mais tempo vivido, ou longo, aqueles que estão começando. Então aproveite o caminho. Aproveite Ítaca. durante o... Eu sempre gostei disso, de eu estou trabalhando, mas eu posso me divertir no meu trabalho, né? De ser gostoso, o dia a dia. Porque tem algumas coisas que são gostosas, especiais. Mas a gente também tem que aprender a gostar daquilo que a gente tem todos os dias, né? Com certeza. Você quer deixar um daqueles teus... Não. Né? Você tem tantas coisas lindas. Eu acho que nós conversamos sobre tantas coisas aqui, e você que transforma a trajetória de tantas pessoas, e falamos também de uma tendência, por vezes, de abortar etapas. Não há como você, ao empreender a você mesmo, com o desejo de se transformar por uma determinada etapa, por um determinado tempo ou durante todo o tempo, não há como fazer isso sem cultura e sem conhecimento. Ou seja, seria muito bom se houvesse a possibilidade, eu digo sempre, se houvesse uma cultura axilar. Você bota esse berço aí e passaria por osmose o que está aqui. Então, também disciplina, né? Então vejam que para se ter cultura, conhecimento, é preciso o desejo de se transformar e disciplina e persistência. Ótimo. Eu ouvi, quem que falou? Bom, eu acho que foi Sócrates, não tenho certeza. Mas ele falou, a minha mãe, era a mãe dele que era parideira? Não. Parteira? Desconheço. Eu acho que era, né? Era. E ele falava, ela é a melhor parteira que existe, mas eu nunca vi ela conseguir fazer um parto se a pessoa não tivesse grávida. Ou seja, Muito bom. a gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Sim. A gente não consegue fazer aquela pessoa se desenvolver se ela também não estiver disposta a pagar o preço, né? Claro. Porque é como você falou, vai ter uma ilha tenebrosa, mas vai ter também lugares paradisíacos. Nem sempre vai ser a praia e o sol, mas vão ter os momentos. E esses momentos que são mais difíceis, se você olhar para eles perguntando o que eu tenho que aprender com isso e que oportunidade que está escondida aqui, são bem esses que fazem com que a gente cresça. Sem dúvida. Muito bom. Roberto, Muito bom. qual que é a mensagem que você vai gritar lá de cima para quem está nos ouvindo? É o que tem pensamento que tem me tomado constantemente, né? Eu já falei da relação com o filho, das orientações que eu fiz para ele, que eu faço com os jovens lá, é o desacelera. E daí, assim, só fazendo um comparativo, sabe por que numa ordem unida, lá no Exército, lá na Marinha, os soldados ficam marchando no mesmo lugar e depois avançando um pouquinho? Isso chama-se cadência.
né? Então, obtenha primeiro essa cadência para depois avançar. E não ao contrário, não avance sem ter a cadência, porque senão destrambelha toda a tropa. Show, Né? gostei, Basicamente gostei. isso. Parabéns. Acelere lentamente. Exato, E aí, professor. fechamos. Acelere Boa. lentamente. Gente, um brinde ao final desse podcast, que foi incrível e que venham Tchim, tchim. outros. Outro. Muito Obrigada, obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal.